Uma coisa que ninguém fala e que é muito importante a gente trabalhar aqui é que contar histórias é poder, né? Não é à toa que não são todos que ficam no púlpito para contar as histórias. O direito da fala, que é feito através do cajado da fala, o talking stick institucional, ele é dado a poucas pessoas. Porém, né, a gente sabe que esse poder, durante muito tempo, ele vai sendo outorgado, ele vai sendo colocado na mão de uma pessoa ou de outra. E assim por diante, você vai gerando pessoas que têm o poder de falar sobre a empresa. Mas como a gente falou anteriormente, a gente está vivendo um momento totalmente diferente. Né? Ou seja, as narrativas que às vezes estavam isoladas num grupo de pessoas, elas estão se manifestando pela empresa como um todo. Então a gente não pode mais considerar que simplesmente uma pessoa tem o poder, né? Acabou aquela história de que a gente só ri da piada do chefe. Todas as narrativas elas são importantes e elas têm que ser consideradas. E eu acho que o grande desafio que a liderança tem hoje em dia, que é um desafio talvez de desapego desse poder da fala, né, de só eu tenho o direito de falar, a minha fala é mais importante do que a dos outros, é da liderança vir para o grupo como um todo e se tornar mais um interlocutor. É óbvio que é um interlocutor diferente, ele tem outras responsabilidades, ele tem outros contatos, ele tem outros poderes, mas ele é um interlocutor. Ele não pode se desassociar disso. E se ele é um interlocutor, se ele está nesse processo de contação de histórias, que a empresa é formada das histórias que as pessoas vivenciam, criam e compartilham entre si, é importante que ele não simplesmente conte as suas histórias ou conte as coisas que ele quer, mas que ele ouça os outros. Esse processo de construção da narrativa compartilhada é essencial. Por quê? Porque hoje em dia a gente perdeu essa questão do modelo industrial. No modelo industrial, antigamente, você tinha poucos que mandavam, que tinham capacitações ou tinham poderes específicos, e você tinha um grupo de pessoas enorme que estava só realizando o que aquele grupo dizia. Hoje em dia esse poder está distribuído. Né? Esse poder, muitas vezes, do conhecimento, da informação, que está sendo manifestado e está sendo passado através das histórias, ele não é monopólio de um grupo de pessoas. Né? Ele, na verdade, está distribuído pela empresa. E você tem cadeias de reconhecimento e cadeias de poder e de micros poderes dentro das empresas que têm que ser consideradas. Existe uma ferramenta, vocês estão vendo essa imagem, isso aí que o pessoal chama de análise de rede de conhecimento. O que é uma análise de rede de conhecimento? É quando você estabelece relações que as pessoas estabelecem dentro de um grupo humano pelos conteúdos que elas trocam. Sejam conteúdos virtualmente ou sejam conteúdos manifestados. E acaba que você descobre que existem grupos de influência que cercam um ponto de contato só, que é o que a gente chama de formador de opinião. Né? O que se previa dentro de um modelo industrial é que os formadores de opinião eles estariam dentro do topo dessa pirâmide. Porém, não é isso que acontece hoje em dia mais, e antigamente também, concordo, não acontecia. Mas hoje em dia, com as ferramentas de comunicação, você facilitou muito o alcance desses formadores de opinião. E esses formadores de opinião, eles são essencialmente são essenciais para o processo de construção de cultura, de mudança de comportamento, né, e de passagem das histórias que precisam ser passadas dentro desse grupo humano. Então, quanto mais a gente habilitar as pessoas da nossa organização a contar histórias e contar histórias com foco positivo pelos resultados da empresa, buscando a criação de narrativas compartilhadas que gerem benefícios para o grupo como um todo, maior a nossa chance de que os resultados de negócio também sigam atrás. Né? Porque se a gente for pensar, o que a gente falou aqui? Falamos de marketing, ou seja, as histórias que fazem o cliente ter fidelidade comigo, se aproximar de mim. Né? Falamos de comunicação institucional, ou seja, quais são as ferramentas, quais são as histórias que fazem aquele grupo humano se movimentar da forma que a gente quer. Falamos de storytelling em treinamento, ou seja, quais são as histórias que eu conto para melhorar o comportamento, para eu atingir melhores resultados de negócio. Enfim, eu falei da cultura, que é o conjunto das histórias que está rodando dentro de todos esses ambientes. Ou seja, e que dão a identidade da empresa.
Como a gente falou logo no início, a nossa identidade é dada pelas nossas histórias. E se a gente tem um grupo humano, a mesma coisa acontece, seja a sociedade como um todo, seja a empresa. Então, o processo de contar histórias e ouvir as histórias e trabalhar com essas histórias na construção de narrativas coletivamente é o que pode gerar mudanças nas empresas. Por quê? Se eu preciso mudar os meus resultados e eu preciso mudar o caminho que a minha empresa está seguindo, eu preciso mudar as histórias que a gente vivencia e as histórias que a gente conta.